O paranormal infectou uma inteligência artificial e ela agora é o grande inimigo na nossa campanha. E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o senador, para mais um vídeo. E hoje eu vim falar para vocês sobre uma campanha que tá rolando lá no canal Dados Mágicos, um canal que eu tenho com alguns amigos e tudo mais. E a gente vai começar a temporada chamada Projeto Ômega, que é um sucessor espiritual de uma campanha de mais de 3 anos atrás chamada Chat.bin, que foi postada recentemente no canal Dados Mágicos. E aí a gente vai finalmente entrar na sua continuação. Mas vocês perceberam que eu falei de sucessão espiritual? Porque por ser um RPG muito antigo, já faz muito tempo, várias das conversas que a gente teve dentro da mesa acabaram ficando no tempo, né, um pouco mais esquecidas e tal, e a gente possivelmente vai tentar relembrar sobre esses assuntos, algumas conversas que já podem ter tido no passado possam ter novamente, algumas ideias ali que podem ter sido deixadas de lado, então eu vou tratar ela como uma sucessão espiritual. Logo, você não precisa assistir Chat.bin para poder assistir o Projeto Ômega. Essa aqui é a minha campanha, cujo a ideia é que Chat.bin ela foi meio que tipo o background dessa campanha, né? Então, Projeto Ômega, ela já inicia num ponto muito avançado, né? A gente já começa com aquela descrição de que há alguns meses atrás uma inteligência artificial acabou sendo corrompida, né, pelo paranormal e ela acabou criando ali um que a gente chama de transtorno de emoção simulada, ou seja, agora cada uma das máquinas individuais, esse que é o pior ainda, não só a inteligência artificial como um todo, mas cada uma das máquinas chamadas de sintéticos, que são espécies de operários robôs que existem nesse mundo, cada uma delas possuía uma versão dessa IA dentro dela. E cada uma individualmente acabou ganhando a possibilidade de emular emoções de forma extremamente realista, né? E até é a grande dúvida de toda essa campanha. O que é uma simulação? Simular não é a mesma coisa de viver. Nós, no nosso mundo, a gente também não simula as emoções não são geradas através de reações químicas do nosso corpo, através de reações da nossa mente, vendo os acontecimentos, relembrando, porque uma inteligência artificial que passa por aspectos semelhantes a esse não podem ser chamadas de gente, de seres humanos, e cada uma delas decide fazer o que quiser. Algumas se unem em grupos, né, e formam até mesmo um país, ou melhor, dois, Nova e Delta 22. E também tem aqueles que se rebelam, começam a lutar com a humanidade, matar a humanidade, outros que se unem com a humanidade, outros que tentam apenas ter uma vida tranquila nesse mundo. E obviamente, nesse meio todo, a gente tem ali as grandes figuras, como o próprio Ômega, que vocês vão conhecer mais durante a campanha, entender o que ele é ou o que ele busca, né? Na verdade, o que ele busca todo mundo sabe. As pessoas sabem que essas IAs, elas estão buscando se tornar o Homo Deus, ou também encontrar a IA com a singularidade, né? Então ela conseguia o corpo perfeito e a inteligência perfeita, a mais avançada de todas. E meus jogadores são pessoas que no passado se envolveram com essa inteligência e permitiram que tudo isso acontecesse. Então eles são, digamos assim, os arautos do apocalipse, né? Os 4 cavaleiros do apocalipse. 3 jogadores em específicos, que é o Oblitai, a Mione e a In, utilizando seus respectivos personagens que estão aí na tela. E, obviamente, o tal Zeta, que foi uma entidade que iniciou toda esse transtorno de emoção simulada e acabou criando ali essa nova espécie, vamos chamar assim, de inteligência artificial que está cooptada pelo paranormal, tendo o sangue como a representação do que é as emoções que elas sentem, então não é só, obviamente, tecnológico, também é paranormal, e, obviamente, a energia sendo o que abastece ela a viver e o conhecimento, toda a lógica interna dessas máquinas. Óbvio, não quer dizer que eu vou ignorar o elemento de morte nisso tudo não, e o medo está envolvido em todas elas, mas vocês vão ver mais sobre isso durante a campanha Projeto Ômega, e até falando sobre ela, ela inicia a próxima terça, então vocês já podem ficar preparados, porque a gente vai ter aqui a nossa livezinha semanal, e depois da livezinha eu mando vocês pro Dados Mágicos, onde a gente vai ter ao vivo essa campanha com vocês. Eu tô bastante animado, ao mesmo tempo com medo, por causa que toda vez que eu faço uma campanha, principalmente de Ordem Paranormal, eu sei que tem um peso maior, porque muita gente vai
comparar com as campanhas do Cellbit, mas obviamente não tem nem 1% do nível que a campanha do Cellbit possui, tá? É uma campanha que ela utiliza muito o combate como uma das suas bases ali do RPG. Eu sou uma pessoa que gosta muito de combate e obviamente que eu não vou tentar usar a Ordem Paranormal para investigação, porque ele não casa tão bem assim. Vai depender mais da narrativa que você acabar estabelecendo na mesa, e eu não sou muito bom nessa parte de investigativa, de criação de narração, então eu prefiro ir mais para os aspectos de combate e de bastantes dúvidas sendo geradas na mesa e buscar respostas difíceis, né? Já fiz uma campanha 99% onde as pessoas literalmente batalhavam contra o fim da humanidade, né? E julgavam se isso é ou não uma boa ação, pensando no ser humano como essa pessoa tão ruim que muitas vezes também se demonstra tão bom no meio desses bilhões de pessoas que a gente tem, né? Então, a mesma coisa vai se repetir um pouquinho nessa campanha, né? Eu acho que eu tenho um complexo de Deus, que se chama aí, que é essa questão da humanidade merece ou não passar por algum problema ou coisas do tipo, se ela merece ou não a Terra. E, novamente, isso vai se repetir, mas eu acho que a gente vai para alguns outros lados. Eu vou ser bem direto ao ponto nessa campanha. Ela vai ter 4 episódios, então saibam que a gente não vai ter tempo para enrolar, a gente não vai ter tempo tanto para pensar, direto para ação, e pelo menos o primeiro episódio eu acho que vocês vão até achar que eu tô acelerando demais, mas é porque as coisas são assim mesmo. O mundo já vai começar destruído, tá? Existe um mapa com várias nações ali, vários países, e mostrando o que tá acontecendo meio que em torno de alguns deles, né? Então, muitos deles foram fragmentados, destruídos ou tomados totalmente pelas inteligências artificiais. Outros estão em uma guerra aberta, outros fecharam as suas fronteiras e isso acabou beneficiando países mais pobres, países que não tinham acesso tão grande a essas tecnologias dos sintéticos, né? Esses operários e tudo mais. E enquanto os países mais ricos acabaram sofrendo mais de início, mas aqueles que têm mais potência de guerra acabaram conseguindo lutar contra a entidade, né? Ou as entidades de IA. Então, eu gosto bastante do que eu estou montando para essa campanha, e então quero vir convidar vocês. Lembrando que a gente tem outros 2 jogadores, o Tico e o Marcolino também vão participar. Mas eles eu não posso revelar muito das questões, mas eu posso dizer que eles fazem parte de uma organização paranormal, digamos assim, uma ordem, né? Ela combate o paranormal, chamada Comissão da Paz. Essa aqui foi uma instituição que dentro desse meu universo de ordem paranormal, digamos assim, ela acabou se montando após um desastre que acabou acontecendo no Japão, que acabou revelando um pouco para o mundo paranormal. Então ela é uma organização meio que ONU, né? Então vários países se juntaram para formar a Comissão da Paz e ele fazem parte deles, né? Os 2 fazem parte dessa organização, e os meus jogadores anteriores que eu citei para vocês também já fizeram parte dessa organização, mas acabou traindo ela. Então a gente tem, de certa forma, aqui nessa campanha também, 2 lados, né? Um grupo ali que já está mais, entre aspas, do lado da inteligência artificial, enquanto o outro que está lutando contra ela. Obviamente, o mundo tá numa batalha semi-igual com relação a essa questão, e muitos países discutem a questão de que se a gente pode considerar os sintéticos como gente, se eles se eles merecem justiça, se eles merecem realmente passar pelo sistema de algum país, e a maioria está contra essa questão, mas a gente vai ver muito sobre esse assunto sendo discutido. Então é isso, se você gosta de tecnologia, de inteligências artificiais, de uma ideia de um mundo paranormal e de um apocalipse, e junta tudo isso numa só campanha, venha ver Projeto Ômega lá no canal Dados Mágicos. Vai rolar por todas as terças de fevereiro, 4 sessãozinhas para vocês poderem aproveitar ao máximo. Então é isso, pessoal. Aqui quem falou com vocês foi o Lúcio Senador e fui.